Irmãos, antes de mais nada, feliz Dia das Mães para as mães, né? Nós queremos dizer que nós amamos muito vocês. Vocês são extremamente importantes na nossa vida, são uma bênção extraordinária de Deus para nós. E nós estamos muito felizes por cada mãe que está aqui hoje. Hoje nós vamos dar continuidade a uma série de pregações e palestras dentro do mês da família, que fala sobre o tema da família. Porque a família é um bem precioso de Deus, é um projeto de Deus, como disse o pastor Juliano, é o projeto mais importante de Deus na Terra. E nós estamos aprendendo sobre qual que é a resposta do Senhor para as crises e os problemas enfrentados na família. Qual que é a resposta do Senhor quando nós perguntamos qual que é o propósito e o projeto original da família. Nós vamos dar continuidade a isso. Especificamente hoje, na nossa aula de EBD, nós vamos aprender sobre a criação de filhos. Então a gente aprendeu um pouco já sobre o papel do homem e da mulher no casamento, né? E hoje nós vamos falar sobre criação de filhos. E é por isso que hoje eu estou aqui, né? Para falar sobre criação de filhos. Tenho 3 rapazotes, né? Já com mais de 20. Não tenho, brincadeira, tá, irmãos? Por que eu estou aqui para falar sobre educação de filhos? Bom, irmãos, eu estou aqui para falar sobre educação de filhos porque a palavra de Deus fala sobre educação de filhos. A gente aprende os princípios da palavra de Deus sobre ser pai e ser mãe antes de ser pai e ser mãe. A gente aprende os princípios da palavra de Deus sobre casamento antes de casar, para que a gente entre da maneira correta no nosso casamento. A gente aprende sobre os princípios da palavra de Deus sobre o trabalho antes de trabalhar. Porque se você aprende sobre os princípios de Deus no trabalho depois que você está trabalhando, isso quer dizer que você já fez bastante coisa errada, assim, né? Então, em primeiro lugar, eu quero dizer que aquilo que a gente vai aprender aqui hoje não vem da minha experiência de vida pessoal e não vem da experiência de vida pessoal de várias pessoas acumulada com o passar do tempo. Isso é muito importante e tem um espaço para isso na nossa vida, mas não é esse o momento agora. Hoje a gente vai aprender sobre quais são os princípios da palavra de Deus sobre a educação de filhos. Dito isso, eu acho que é importante eu dizer também que me cabe aqui uma certa humildade, né? E bom senso de transmitir isso para os irmãos aqui, da perspectiva de um filho que planeja um dia ser pai. Então, eu não vou falar para vocês com a autoridade de um pai, mas com a autoridade de alguém que aprendeu da palavra de Deus e ora ao Senhor que o Senhor me capacite a viver esses princípios um dia quando eu for pai também. Acho que o passador está aqui, não está? Obrigado. Bom, então, antes de falar sobre isso aqui, algo que é importante a gente falar sobre educação de filhos, né? A gente percebe hoje na sociedade um clamor pelo aprendizado na educação dos filhos. Tem muitos pais, mesmo aqueles que não são cristãos, que eles chegam a procurar ajuda profissional porque eles estão tendo dificuldade em educar os seus filhos. A gente percebe uma distância muito grande entre os pais e os filhos. Entre aquilo que o pai defende como princípio de vida e aquilo que hoje os filhos defendem como princípio de vida. E uma dificuldade do pai de trazer o filho para o seu lado, para o seu lado da opinião, digamos assim. Eu quero que meu filho seja como eu, pense como eu, e ande nesses caminhos que eu estou indicando aqui para ele, né? E uma pergunta, será que essa distância entre pais e filhos, ela é de agora, digamos assim, de 40 anos para cá, 50 anos para cá, ou ela já existia antes? E uma pergunta para vocês. Qual que era a diferença entre ser filho na sua época, em que você ainda não era pai, não era mãe, em que você era um adolescente ali, né, uma criança correndo pela casa? Acho que talvez no tempo de vocês não ficavam correndo pela casa, né? Mas qual que era a diferença entre ser filho naquela época e ser filho hoje? Tem muita diferença? Tem muita diferença, né? Qual que é, para você, qual que é a diferença mais importante? Eu queria dar um pouco de oportunidade para você falar agora, quem quiser falar. Para você, qual que é, de todas as diferenças, qual que é a diferença principal entre ser filho na sua época
e ser filho hoje, que você tem percebido? A gente tem uns microfones aqui. Meu irmão. Agora sim. Acho que na época nós éramos mais livres, né, assim, nas brincadeiras. Hoje eu acho que é muito regrado, né? Não faça isso, não faça aquilo. Até mesmo porque eu, por exemplo, sempre morei em casa. Então a liberdade era muito maior. Então hoje em dia eu moro em apartamento. Nossa, com meus filhos às vezes tem que ficar naquela. É uma brincadeira saudável que eu fazia, mas eu tenho que ficar segurando, por quê? Para não ficar incomodando outras pessoas, entendeu? Então, acho que naquela época tinha mais liberdade, né? Nesse sentido, até mesmo em questão de tecnologia, naquela época não tinha tanto. Então, eu brincava com brinquedos, vamos dizer assim, né? Coisa de criança mesmo. Hoje em dia, se você deixar, a criança fica o tempo todo em TV, né? Então, nesse ponto também, acaba tendo um pouco mais de regra, né? Interessante. Quem mais? Eu acho que naquela época, a minha mãe só com o olhar, ela me controlava, e controlava meus irmãos também. Talvez os pais hoje queiram dar mais liberdade, e falar, não, eu não quero criar meu filho assim, quero ser um pai mais liberal. E com essa liberalidade, as crianças abusam, e depois perdem o controle, os pais perdem o controle. Eu acho que essa é uma das diferenças, né? Fazer um comentário, olha que interessante. O Michel falou sobre a questão da liberdade nas brincadeiras, que você tinha mais essa coisa de ser criança mesmo, de correr e tal, né? E ela está tratando a questão da liberdade mais pelo lado do ensino, né? E não é a primeira vez que eu ouço isso. Já conversando com pais há um tempo atrás, eu acho que o ano passado, ou ano retrasado, numa EBF, os pais falaram isso, a gente era mais livre para brincar e era mais limitado nas regras. Hoje, as crianças são mais limitadas nas brincadeiras, mas são mais... Interessante isso aí. Eu acho que conforme a família mudou, a Constituição também. Antigamente, a mãe ficava mais em casa, né, era mais regra, tinha as exceções, mas a família era formada mais a mãe dentro de casa, cuidando dos filhos, o pai saía, e ali ela podia dar uma educação mais direta ali para o filho. Hoje, os pais eles são mais ausentes, né? Com a economia assim, da forma como é hoje, o comprar é mais importante, né, do que o valor de você estar ensinando, estar ali, às vezes até brincando junto. Então, se ter é muito importante. É muito diferente hoje. Então, a economia, a forma como a família está formada, e também a secularização, a verdade relativa, né? Como é que vai ensinar? Pai, mãe. Hoje, por exemplo, nós, como igreja, comemorando o Dia das Mães. A escola não comemorou o Dia das Mães. Não pode, né? Então, não pode porque por causa é o mês da família, mas família não é pai, mãe e filhos, né? E isso não é só esse ano, já tem alguns anos por causa da ideologia de gênero, não pode. Então, é uma nova realidade. Então, as crianças estão crescendo nesse ambiente hoje, que eu acho que é extremamente diferente do que eu vivi, do que meus pais viveram, do que meus filhos viveram já, e os que estão agora. Eu acho que a família atualmente está desvinculada, porque o pai cristão ensina. O bom pai foi um bom filho, muitas vezes. E uma das coisas que eu aprecio é que mais televisão e menos oração. Então, não sou totalmente a televisão, mas tem certos programas que devem ser vetados, porque só ensina coisas contra a palavra de Deus. E outra coisa, a criança fica várias horas no videogame.
Não sou contra o videogame, mas os pais têm que pôr um limite. Um controle. Né? Os pais cristãos têm que pôr um limite. O não cristão não liga, deixa o filho à vontade, né? Então, esse é o meu parecer. Não sei, talvez possa estar errado em alguma coisa, mas esse é o meu parecer. O que eu enxergo, acho que são dois fatores que está mais pegando. As informações hoje estão vindo muito acelerado, acima da idade deles. Eu, com 16 anos, não sabia muito bem o que era sexo, namoro. 16 anos, minha mãe brigava comigo de eu ficar com a traseira para cima, lá brincando. Falei, o que é isso? Você está ficando mocinho. E eu queria brincar, né? E a gente não sabia de tanta informação. A gente sabia da informação dentro da minha capacidade de desenvolvimento. Então, hoje, o jovem adolescente, muitas vezes, fala coisas que eu não sei. E eles já estão sabendo. E como a irmã falou sobre liberdade, a liberdade se tornou libertinagem. Né? Então, não é questão da liberdade. A liberdade não, é libertinagem. Então, são filhos mandando-os em paz, sabe? E os pais, desculpe a palavra, estão afrouxando. Eu não estou dizendo que tem que ser rude, não, mas você tem que ser justo com o filho e impor limites. Hoje eles não têm mais limites. Então, a coisa assim está descambando. Lógico que a gente entende que tudo isso é por causa do mal que está no mundo, né? E os pais dessa geração nova que estão surgindo, ou da sua geração daqui para frente, eu não sei como vão enfrentar isso. Hoje eu fico preocupado, se Deus me der vida de ter netos, o que será dos meus filhos para educar os meus netos? Que mundo que eles vão estar vivendo? Né? Então, isso que a gente fala, tá, virou uma bagunça, perdeu o controle da coisa. Né? Nós vamos dar continuidade, então, e aí depois a gente vai abrir novamente, vão ter outros momentos, tá bom? A gente vai abrir depois para outros momentos de vocês falarem de novo também. O que eu queria falar com vocês sobre isso que vocês falaram? Tudo isso que vocês falaram é verdade. E é uma percepção coletiva. Não é de um pai, de outro. Os pais em geral, e até, irmãos, pais do mundo, pessoas que não têm temor do Senhor, pessoas às vezes que não têm religião nenhuma, têm essa percepção que vocês têm. O que é importante a gente se lembrar ao olhar para a palavra de Deus e o que ela mostra sobre o problema dos pais e a solução dos pais. Apesar de que nós tínhamos uma geração antigamente mais próxima da palavra de Deus, e hoje nós temos uma geração mais distante da palavra de Deus, o problema da geração passada era o mesmo da geração de hoje. Qual que é o problema que o maior problema que os pais enfrentam na educação dos seus filhos? O maior de todos. É o pecado. Nunca existe nenhum outro problema que o ser humano enfrente que seja maior do que esse. Então vamos pegar um outro assunto, vamos falar sobre trabalho. Qual que é o maior problema que você enfrenta ao lidar com o seu trabalho? Você pode passar por impostos excessivos, você pode passar por aquele velho problema, né? Que todo mundo reclama. Eu não estou achando funcionário que goste do que faz e faça bem feito. Você pode ter aquele problema, por exemplo, com educação dos clientes, etc, etc. Mas o maior de todos os problemas que você enfrenta é com o seu coração ao lidar com o trabalho. Quando a gente foca no problema do pecado, as tribulações que a gente encontra no meio do trabalho se tornam desafios superados, porque elas se tornam provações da nossa fé. Quando a gente vence os nossos pecados, a gente vence as provações da fé, mesmo que elas continuem cada vez piores. Entendem a ideia? Então, com a educação dos filhos é a mesma coisa. Mesmo que os problemas do mundo secular em que a gente vive sejam cada vez maiores, o desafio que a gente vai focar aqui na aula não é resolver os problemas de educação do Brasil, mas é em resolver como que o nosso coração pecador lida com esses problemas. Tá? E isso vai ajudar a gente a compensar em muito esses problemas que o mundo apresenta, certo?
Então existe diferença? Existe sim, mas existe também semelhança. Qual que é a semelhança? Antes eram filhos pecadores e pais pecadores. E hoje são o quê? Filhos pecadores e pais pecadores. Na época da Bíblia, Jacó, Rebeca, Isaac eram pais pecadores e filhos pecadores. E a solução continua sendo Jesus Cristo, morto e ressurreto. Então, como eu falei, os pais têm buscado ajuda. Aonde os pais têm buscado ajuda? Em cursos, quase que cursos profissionalizantes, né? Como você ser um pai profissional. E, de fato, alguns desses cursos ajudam muito até. Por exemplo, tem cursos que ajudam você a lidar com crianças especiais, tem cursos que ajudam você a retomar a disciplina dentro de casa, e cada vez mais isso se torna necessário quando o mundo ensina uma coisa cada vez mais distante do que você ensina dentro de casa. Ou quando um pai se dá conta de que ele não estava ensinando da maneira correta, e ele precisa transmitir para o filho princípios que ele não tem. E aí muitas vezes ele recorre a ensinos voltados para conservadorismo, tradicionalismo. Esses cursos ajudam. Eles são importantes? Eles são. Mas veja, é aquilo que o pastor Juliano falou. Essas regras, essas leis e tal, elas ajudam a moldar o comportamento, mas elas não mudam o coração. Você quer ir na raiz do problema? Você precisa tratar o seu coração primeiro e o coração, né, do seu filho. E por isso que nós vamos buscar ajuda na palavra do Senhor. Então a gente tem alguns desses desafios, problemas que a gente enfrenta aí ao lidar com os dilemas de hoje. Como vocês falaram, liberdade versus disciplina. Senhor, como que eu faço para não errar a mão? Eu tenho medo de disciplinar demais e perder meu filho. Meu filho não me amar mais, meu filho não me querer mais, meu filho não fugir de casa ou coisa do tipo. Eu tenho medo de dar liberdade demais e criar um monstro dentro de casa, que só faz o que quer, né? Amizade e autoridade. E agora? Eu sou amigo do meu filho ou eu sou uma autoridade para o meu filho? Ou eu sou os dois? Se eu for amigo demais do meu filho, ele vai perder a referência de autoridade minha? E se eu for autoridade demais, será que ele não vai perder aquele vínculo de amizade que eu queria que ele tivesse comigo? Perdi a amizade do meu filho, como que eu recupero? Perdi a autoridade do meu filho, como que eu recupero? Esses são alguns dos problemas, né, que a gente enfrenta. E esse aqui eu acho que é um dos mais importantes. Espontaneidade versus obrigação. Eu sei que eu preciso obrigar meu filho, mas em algum momento da vida ele vai precisar fazer isso porque ele quer. E como que eu posso obrigar o meu filho a ir para a igreja se eu me converti ao Senhor Jesus voluntariamente? Se eu falei, eu quero Jesus, eu quero que meu filho queira Jesus, eu não quero querer Jesus pelo meu filho. Percebem? São alguns problemas que a gente tem enfrentado, assim, né? A gente como comunidade cristã, na educação dos filhos. E nós vamos então agora ver na palavra de Deus, eu vou pedir a ajuda de vocês para ler os textos bíblicos, quais são os princípios mais básicos e fundamentais para a educação dos filhos. Primeiro, eu quero que a gente perceba qual que é a realidade do nosso foco, a nossa geração sendo pessoas do século XXI, pessoas que vivem no Brasil. Esse livro, eu recomendo muito a leitura dele, chama Evangelho 3D. Esse livro ele vai falar que as culturas e as sociedades ao redor do mundo têm 3 dimensões principais da realidade em que elas focam, que essas 3 relações: medo, poder, vergonha, honra, culpa e inocência. Eu não vou aprofundar tanto, mas só para resumir. Isso aqui nós tínhamos na criação, com Deus. O homem tinha poder sobre a criação, ele tinha honra maior do que tudo na criação, porque ele era imagem e semelhança de Deus, ainda, mas ele era de maneira perfeita, e ele era inocente, certo? Com a queda, o homem se tornou medroso, porque ele perdeu o poder, ele se tornou envergonhado, porque a imagem e semelhança de Deus foi manchada, então o homem e a mulher, naturalmente, eles são envergonhados. E ele se tornou culpado, ele carrega uma culpa. Quantas pessoas não são remoídas e destruídas pelo sentimento de culpa, que é um reflexo da culpa verdadeira, né? Basicamente, o que o livro mostra, é um spoiler, tá? Mas vale a pena ler o livro mesmo assim, é que somente em Cristo nós temos o poder, a honra e a inocência restaurados. Mas enquanto o homem não encontra Cristo, ele vai procurando poder,
honra e inocência em outras coisas que não Cristo. Entendem? Então ele vai procurando honra onde não tem, poder onde não tem, inocência onde não tem. Então vamos falar aqui da nossa realidade do povo brasileiro. Para vocês, qual desses três aqui é a maior preocupação ou é a maior ênfase do brasileiro? Medo e poder, vergonha e honra ou culpa e inocência? Deixa eu mudar a pergunta, mais fácil. Vamos começar pelo Japão, tá bom? Para vocês, para um japonês, o que é mais importante? Poder, honra ou inocência? Honra, ó, coral, todo mundo. Honra, o pessoal tá bom de geografia. O máximo para eles é honra. Vocês sabiam, irmãos, que o evangelho, a evangelização brasileira no Japão tem tido as suas portas fechadas, porque o perfil do brasileiro não é de valorizar acima de tudo a honra. O brasileiro dá um jeitinho, o brasileiro fala coisas pensando em agradar, porque ele tem medo de ofender, o brasileiro tem muito medo de ofender, né? E aí o japonês, ele percebe isso, o japonês, o coreano, o chinês, né? Ele percebe isso e fala, isso aí não, sobre isso eu te ouço em outra ocasião, não quero saber disso aí agora não. Esse teu evangelho é muito fraquinho. Se você vê, nossa, né, como você está bonito, posso falar para você de Jesus hoje? Ixi, não, deixa quieto. Porque para eles o que importa é a honra. Pelo amor, se você ama o evangelho, você está disposto a sofrer afronta e injúria pelo evangelho e falar o que tem que ser falado. E por isso as portas do evangelismo têm se fechado lá para o brasileiro no lado da Ásia, né? Bom, então vamos falar agora de brasileiro. Qual desses três você acha que é mais importante? Poder, honra ou inocência? Poder. E isso se reflete diretamente na educação dos filhos. Eu creio que é, em primeiro lugar, poder. Em segundo lugar, culpa para o brasileiro, tá? Culpa e inocência. E, em último lugar, vergonha e honra. A gente é a terra do carnaval. O brasileiro não tem vergonha, né? Vergonha é o de menos. Tem um valor, mas é o de menos para a gente. Como a gente vê o reflexo disso na educação dos filhos? Qual que é a maior preocupação de um pai brasileiro na educação do seu filho? A maior preocupação dele é, o que vai ser do meu filho? E quando eu morrer? Meu Deus, e se eu morrer amanhã? Puxa vida. Filho, você tem que ir para a escola. Você vai para a escola. Por quê, pai? Para você ser alguém na vida. Para você ganhar o seu salário, para você não ficar dependendo dos outros, para você não... Porque as coisas estão muito caras, e imposto e tal. O que move muitas vezes um pai de família, uma mãe de família, na educação dos seus filhos é o medo. E aí eles investem pesado o quê? Na educação formal, na faculdade. Eu já vi um rapaz cristão falando assim, meu filho pode fazer o que ele quiser na escola, pode causar, pode destruir a escola se ele quiser. Eu só quero o boletim dele cheio de 10 no final do semestre, ou do bimestre, né? Porque para mim o que importa é ele conseguir nota nas universidades para ter um emprego bom, para tal. Então, esse é o perfil nosso, principal na educação dos filhos. Mesmo que no seu coração você esteja convencido de que você não deve educar movido pelo medo do que pode acontecer com o seu filho, você precisa saber que isso é uma tentação permanente no seu coração, porque você é um brasileiro do século XXI, certo? Então vamos lá. A origem e a identidade de ser pais. Eu vou pedir para alguém aqui desse lado abrir em Gênesis 1, 28, e alguém aqui desse lado abrir em Gênesis 3, 16. E primeiro nós vamos ver o aspecto do mandamento na geração de filhos. Gênesis 1, 28. Está aqui. Tá. Gênesis 1, 28. Alguém aqui? Aqui, irmão. E Deus os abençoou e lhes disse, sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a, dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todo animal que rasteja pela terra. O homem foi criado à imagem e semelhança de Deus. Nada na criação é imagem e semelhança de Deus. E agora o homem recebe uma ordem. Espalhe essa imagem e semelhança de Deus pela terra. É uma ordem, tenha filhos. E os seus filhos vão ser sacerdotes da criação, assim como você é, Adão e Eva.
Não existia pecado, então você não precisava evangelizar. Você só precisava ter filhos. Você naturalmente já ia educar os seus filhos de maneira perfeita e o seu filho naturalmente já ia aprender da maneira perfeita. A questão era ter filhos. Depois da queda, isso muda um pouco, mas a obrigação continua sendo verdadeira. Tenha filhos. O que é ter filhos na nossa sociedade consumista e individualista do século XXI? É um lifestyle. É um estilo de vida. Eu estou empolgado e animado com esse estilo de vida de ser mãe, de ser pai. E aí posta foto no Instagram e tal, né? Não é errado, gente, postar foto no Instagram. Mas você percebe que ter filho tem a ver com o que você quer, o que você gosta, o que você sonha para a sua vida. Perdeu-se essa referência de eu tenho filhos para a glória de Deus em obediência ao mandato da criação. Hoje nós temos muitos jovens casais que têm ojeriza de ter filhos. Ter filho parece que se tornou um estorvo, um constrangimento, uma pedra no sapato. Ah, meu Deus que me livre de ter um filho agora na minha vida. Eu quero viajar, pelo amor de Deus. Né? Eu quero conhecer o mundo e tal. Então, um filho atrapalha o seu projeto de individualidade, de veneração a si mesmo. Eu estou falando o homem, né? O homem caído. Né? Então, na igreja, nós precisamos resgatar esse princípio de o Senhor me ordenou espalhar a imagem e semelhança dele na terra. Como que a gente faz isso hoje? A gente faz isso tendo filhos, educando esses filhos para que eles sejam imagem e semelhança de Deus por meio de Cristo. E que outra maneira? Tendo filhos na fé. Essa é a maneira mais essencial. Seja filho seu na carne, seja um evangelizado, é papel nosso multiplicar a imagem e semelhança de Deus na terra por meio do evangelismo. Muitas pessoas acham que filho é um empecilho, né? Não vou ter filho porque não vou poder fazer isso, vou fazer aquilo. Igual você falou, não vou poder viajar. Sim. Não posso... eu primeiro tenho que conquistar meu emprego, essas coisas, né? Sim. E a pessoa perde a preciosidade do que é ter um filho, né? Por sentimentos egoístas. O egoísmo, na verdade, ao invés de ele acrescentar prazer ao homem, ele acaba tirando prazer, né, da vida da pessoa. Gênesis 3,16, quem aqui? Gênesis 3,16. Irmã, lê no microfone, por favor, para o pessoal em casa poder ouvir também. Para a mulher, Deus disse, vou aumentar o seu sofrimento na gravidez e com muita dor você dará luz a filhos. Apesar disso, você terá desejo de estar com o seu marido e ele a dominará. Isso. Esse texto está no contexto ali em que o homem e a mulher pecaram contra o Senhor. E qual que era o oráculo do Senhor, né? No dia que você comer do fruto proibido, você vai morrer. Você vai morrer. Só que na hora que essa morte veio, Deus deu ela a prazo, em forma de boleto. Né? Então, você vai morrer espiritualmente. Mas eu vou dar para você uma longevidade ainda no corpo e uma oportunidade de, ainda aqui na terra, experimentar uma nova vida que eu prometo para você. Em Jesus, sem eles saberem que era Jesus ainda. E a promessa de que a maldição do pecado vai ser derrotada. Então, pensa, imagina que Adão e Eva acabaram de pecar. Eles ouvem o barulho de Deus andando pelo jardim. Eles vão morrer. Eles vão ser fulminados na presença de Deus. Mas ao invés deles serem fulminados, Deus dá para eles uma esperança. E junto com essa esperança, ele fala assim, olha, com dor você dará à luz filhos. Então, na verdade, o que para a gente pode parecer apenas uma maldição, Deus está falando assim, olha, você não só não vai morrer, como a existência da raça humana está salva, está preservada. Vai ser com dor, mas você vai ter filhos. A gente só tem filhos porque Deus não matou Adão e Eva. A gente só tem filhos por causa da misericórdia do Senhor. Então, ser filho, além de ser um mandamento, uma obrigação, uma responsabilidade, é graça do Senhor. A gente só tem filhos, seja ímpio, seja cristão, por causa de Jesus Cristo, morto e ressurreto, esperança da humanidade, salvação da raça humana. Essa é a nossa mentalidade inicial ao falar de filhos. Tá? Hoje eu vi
Desculpa interromper de novo, mas hoje eu percebo 4 situações assim em cristãos, e vamos considerar que todos tenham condições de ter filhos, né? Primeiro é aquele casal que quer ter filhos, mas óbvio quer ter dentro das condições. O segundo é aquele casal que não quer ter filho, pelo que já foi comentado. Não, puxa, eu preciso crescer na minha vida profissionalmente, quero viajar, então vai atrapalhar. Outro nós já presenciamos isso, né, em igrejas, as pessoas não têm condições, mas quer ter mais do que 4, 5 filhos, por quê? Por essa questão de multiplicar. E fala assim, mas, cara, você vai ter 4 filhos, você não tem condições, e depois a igreja vai ter obrigação de ficar te ajudando. Eu cheguei a questionar um amigo nesse sentido. Sim, sim. Né? Você já está com 3. Eu falei para ele, você quer ter 4, e já vai indo para o quarto, daqui a pouco, e depois ele já tem 4 hoje. E depois a igreja vai ser obrigada a te sustentar, porque você hoje não tem condições, que a gente vê. E o quinto e o quarto pessoas que têm muita condição financeira e querem ter muitos filhos, mas para os outros criarem, tipo babá, não sei o quê, né? Ou seja, a pessoa mesmo, ela não cria o próprio filho. Sim. Né? Então, hoje eu vejo esses 4 tipos de desejos de criação de pais. De fato... Vou aproveitar. Tá ok. E a pessoa que tem condições financeiras, a esposa quer ter um filho, ela apresenta uma doença. E aí depois ela só fala, só se Deus me der algum para adotar. É meu caso. Então, como que explica isso aí? Hoje a gente não tem filho. Tinha condições. A gente adota os pais, a sogra, o sogro. Sim. Então, é uma coisa diferente do que ele falou aqui. Sim. Hoje eu estou vivendo sem filhos. Eu com a minha esposa só. Então, ela queria ter um filho. Ela sonhava ter um filho. Eu não sei a explicação de Deus para isso. Eu sei que até hoje estamos vivendo. Então, essa é uma situação diferente do que tudo que vocês estão falando aqui. Quando a gente olha para a criação de filhos, né? Primeiro, com relação ao que você fala, vamos pensar, gente, como que era quando Deus criou a criação e a geração de filhos. Existia camisinha? Não existia camisinha. Existiam métodos contraceptivos? Não existia. Quando o homem se unia a uma mulher, no primeiro ato que eles tinham, já pressupunha uma chance muito grande deles terem filhos. Pensando ainda mais em Adão e Eva, com a sua saúde perfeita, a chance era muito grande. Então, viver juntos estava intimamente relacionado a ter filhos. E a orientação da palavra de Deus para o casal é que eles nunca se separem, falando em relação sexual, né? Se você está intencionalmente evitando o seu cônjuge da relação sexual, a não ser que seja por um bom motivo, você está em pecado, tá? Você pode conversar com o pastor Juliano sobre isso aí. Mas é verdade, a vida do casal é essa vida. E isso está intimamente relacionado a gerar filhos. Na criação de Deus é assim, entendeu? Não tinha métodos contraceptivos. Também não tinha um mundo caído em volta, cheio de pobreza, fome, miséria e tal. Depois de um tempo, você tinha um mundo caído em volta, mas você não tinha... Você ainda tinha uma relação da família com muitos filhos, tá? As coisas eram um pouco diferentes, né? A gente entende que hoje, com os métodos contraceptivos, é sábio você fazer um planejamento familiar. Esse planejamento familiar precisa envolver um mínimo de condição para você dar para o seu filho, você sustentá-lo, você dar a ele uma boa educação, você criá-lo, né? Mas também envolve você se lembrar do mandamento do Senhor. Tenha esse equilíbrio que o Michel falou. Né? Você tem que pensar nas duas coisas. Mas também é importante lembrar que você não deve deixar de fazer uma coisa, isso aí está fora daquilo que você aconselhou ao seu amigo, tá? Mas você não deve deixar de fazer uma coisa porque isso faria você ter uma condição de vida menor. Então, às vezes, para você ter um filho, você vai precisar reduzir o seu padrão de vida. Então, reduz seu padrão de vida, tenha um filho. Eu não quero casar, porque se eu casar agora, eu não vou começar com o mesmo padrão de vida que os meus pais tinham. Está errado. Prioridade é casar.
Depois vocês constroem aquilo que seus pais também construíram. Entende a ideia, né? Agora, com relação ao que o irmão Romeu falou, a gente está sujeito às sequelas da queda. A gente não pode pensar que o que acontece conosco nessa vida tem a ver com uma palavra de Deus direta para nós, do tipo assim, estou com câncer. Por que eu estou com câncer? Porque eu pequei. Não é assim que funciona. Você está com câncer porque a humanidade pecou. E você está sujeito a isso. E porque Deus é soberano, Ele quer que você passe por isso para a glória dEle. Deus nos permite passar por sofrimentos e alegrias para tratar o nosso coração, para que o nome dEle seja glorificado na nossa vida, para que nós sejamos abençoados e acolhidos pelos irmãos da igreja. Entende? E uma coisa que é maravilhosa que acontece na família da fé, você continua gerando filhos, mesmo que na carne você não possa. Então, ao evangelizar, você está gerando o filho da forma mais importante que existe, filho na fé. Ao se relacionar com o filho dos outros, você está fortalecendo o pai na tarefa dele, como um tio na fé, de educar os seus filhos. As crianças aqui, tem muitos pais na fé. Elas estão com os pais e mães da fé dela lá atrás agora. Né? Elas estão com os pais da fé dela agora, que quando elas estão aprendendo sobre a palavra de Deus. Então, a gente ainda tem a experiência da paternidade e da maternidade na família da fé. E a gente ainda tem o conhecimento de que Deus nos permite passar por isso, irmão Romeu, para a glória dele, para os propósitos que às vezes estão escondidos no coração de Deus e muitas vezes a gente só vai conhecer na glória. Tá? Eu tenho até 10h30, é isso? 10h30, 10h40? 10h35? Tá. Tem bastante coisa para falar. Vamos fazer o seguinte, esse aqui é o ponto-chave da nossa aula, tá? Eu vou pedir para alguém aqui abrir em Efésios 6:4, pode abrir direto o 4, tá bom? E alguém aqui abrir em Colossenses 3, 20 e 21. Então vamos ler primeiro Efésios 6:4, quem achou pode ler para a gente, por favor? Só levanta a mão para pegar o microfone, para o pessoal em casa poder encontrar, poder ouvir. Samuel? Ajuda aí, gente, a passar o microfone para o Samuel, por favor. 4. Isso. E vós, pais, não provoqueis a ira dos vossos filhos, mas criai-os na disciplina e admoestação do Senhor. Isso. Eu vou pedir agora para alguém ler Colossenses 3, 20 e 21. Só levantar a mão, gente. Seminarista Natan. Filhos, em tudo obedecei a vossos pais, pois fazê-lo é grato diante do Senhor. Pais, não irritem os vossos filhos, para que não fiquem desanimados. Tudo aquilo que Paulo fala sobre os padrões da família cristã, ele fala em Efésios e ele repete em Colossenses. Exatamente na mesma ordem, exatamente as mesmas palavras, no mesmo perfil. Está nos dois textos, muito semelhante. Colossenses, esse trecho de Colossenses, é basicamente um resumo do que a gente encontra em Efésios. Tá? E hoje a gente não vai falar tanto da parte dos filhos obedecer a vossos pais. Isso envolve também a parte dos pais educarem seus filhos, saber que os filhos devem obedecer os seus pais. Mas a gente não vai entrar nessa parte hoje, a gente vai falar dessa parte aqui. Ó. Pais, não provoquem os filhos a ira. Percebe que a gente tem esse provocar lá em Efésios, e esse provocar também em Colossenses. Algumas pessoas acreditam que esse não provocar os filhos à ira é não provocar os filhos à ira de Deus. Não fazer com que os filhos provoquem a ira de Deus. Mas parece que não é essa ideia. Porque quando Paulo fala disso em Colossenses, ele está falando, pais, não irritem os seus filhos. A ideia é de provocar mesmo, de irritar, de perturbar. Então, percebe, Deus está falando aqui para a gente naquilo que é a ênfase do seu papel, ali nesse ensaio sobre a família, é a ênfase do seu papel no lar, e sobre aquilo que é a nossa maior dificuldade, como pecadores. Então, homens, amem as suas esposas. Um amor sacrificial tem a ver com o seu papel e a sua maior dificuldade. Mulheres, sejam submissas e sujeitas aos maridos, tem a ver com o seu papel e a sua maior dificuldade. Filhos, obviamente, qual que é a maior dificuldade dos filhos? Obedeçam seus pais, no Senhor, porque isso é justo, né? E pais,
não irritem seus filhos. Engraçado, né? Era de se imaginar que ele falasse diretamente assim, pais, eduquem seus filhos. Vamos entender o que é esse irritar os filhos, provocar os filhos à ira. Provocar os filhos à ira não quer dizer contrariar eles. Porque no seu papel de pai e mãe, você precisa contrariar os seus filhos. Gente, o que acontece com um ser humano que cresce sem ser contrariado? É isso tudo que vocês estão murmurando. É isso tudo que acontece. Para você ser quem você é hoje, o bom cidadão que você é hoje, você precisou ser muito contrariado. Aprender a lidar com frustração. A gente tem adolescentes hoje, às vezes jovens, que não sabem lidar com frustração. Se sentem muito destruídos por dentro quando eles não têm aquilo que eles querem. Porque faltou o pai e a mãe. Frustrando eles em vários momentos ali, no bom sentido, é claro que eu estou falando. Então, irritar os filhos não está relacionado com isso, tá bom? Está relacionado com outra coisa. A ira dos filhos tem a ver com alguns tópicos que eu vou mostrar aqui para vocês. Em primeiro lugar, omissão dos pais. O que acontece quando a gente tem pais omissos? E aqui eu estou falando literalmente ao pais homens, né? A gente tem um grande problema. Se você é um pai omisso e você tem lutado com isso, saiba que você não está sozinho. 99,9999999% dos pais são ausentes dos seus lares. Ausentes emocionalmente, ausentes no seu papel de liderança, ausentes no posicionamento, a família está se destruindo, a mãe está discutindo com o filho tem uma opinião, a mãe tem outra opinião e o pai está vendo futebol. Porque ele não é obrigado, porque ele trabalhou muito e está cansado. Né? Ausentes na disciplina, ausentes às vezes em sentar do lado da família e falar assim, olha, é esse o caminho que a gente tem que seguir. Por isso e por aquilo, certo? Só um instantinho, a gente por conta do horário vai precisar dar uma acelerada, tá bom? Então eu vou dar essa parte e a gente abre para perguntas no final. Então, isso provoca a ira dos filhos, porque provoca um lar desestruturado, um ambiente desestabilizado, provoca diversos momentos de injustiça dentro do lar, e os filhos dependem da justiça dos pais. A mãe também é omissa, mas em geral essa é uma obrigação e uma responsabilidade maior do pai. Mas existem mães omissas também, mães ausentes. Não é muito comum. Geralmente o que a mãe faz ao lado de um pai ausente é assumir o comando. É mais da natureza da mulher, na ausência do pai, ela assume o comando. E isso gera uma sociedade que a gente tem hoje, que é uma sociedade matriarcal. Uma sociedade matriarcal. A gente pode falar isso em outro momento. A ira dos filhos é provocada quando os filhos são objetivados. Os filhos se tornam objetos. Então, vou explicar melhor. O filho, ao invés de ser um filho mesmo, de ser uma pessoa que eu vou criar, um ser humano que eu vou criar, ele se torna um meio para um fim. Então, o filho é um meio de autoglorificação do pai. O filho fala assim, você tem que ser o melhor filho. Você tem que ser o melhor na sua escola. Você tem que ser a pessoa que vai tirar as notas mais altas lá. E às vezes usa como justificativo o fato de ser crente, né? É verdade, o crente ele tem que fazer tudo para a glória de Deus. Mas você obrigar o seu filho a ser a pessoa que vai tirar as notas mais altas da escola tem mais a ver com o que você quer sentir do que com o nome de Deus sendo glorificado. Então, às vezes, você veste o seu filho pensando no que as pessoas vão pensar de você. Às vezes você educa o seu filho pensando em como você vai ser elogiado. E o filho percebe isso. E o filho se sente como um objeto. Ele não se sente educado, criado. Ele se sente um objeto do meu pai ou da minha mãe para a glória dele. Isso provoca a ira dos filhos. Outra maneira como os filhos são irritados, né? A autorrealização acho que é basicamente a mesma coisa, mas descarga emocional. Ou quando o filho de alguma maneira é um saco de pancada. Então, os pais brigam e aí a mãe ou o pai vai lá e desconta no filho. Ou um dia estressante vai lá e desconta no filho. Isso que eu estou falando, gente, se você for pesquisar algumas coisas que os psicólogos falam na internet, por exemplo, vem nos consultórios casos e mais casos e mais casos e mais casos de pessoas falando, meu pai era assim,
minha mãe era assim, hoje eu sou assim com meu filho, hoje eu sou assim com a minha filha. Isso é o efeito do pecado na vida do ser humano, né? Depreciação do filho. Às vezes o pai, para ele se sentir melhor com ele mesmo, ele deprecia o filho. Gente, isso não é incomum, isso não é incomum. Para o pai se sentir melhor sobre quem ele é, ele fala coisas para o filho assim, você não presta. Doído, né? Às vezes o pai, ele é tão estragado por dentro quanto o filho. Mas ele vira para o filho e fala, no meu tempo não era desse jeito. Às vezes tem razão, às vezes realmente ele está falando que no tempo dele era melhor. Mas quando ele fala isso com o objetivo de diminuir o filho, falar que a geração dele é imprestável, que a geração dele é ruim, ele está fazendo isso para enaltecer a geração dele, do pai e da mãe. Tudo isso é consequência do pecado, minha gente. Vingança. O filho é utilizado como objeto de pais, muitas vezes, que estão em processo de divórcio. Ou que estão enfrentando brigas no lar. Ah, filho, porque teu pai é... Você sabe como é que é teu pai, né? Não, mãe, não sei. Ah, teu pai é. Ah, tua mãe... Ou coisa do tipo assim, filho, não fala com a tua mãe não, ela é assim mesmo. Você já sabe como é que é, né? Você já sabe como é que é a tua mãe. Isso vem da fé, gente? Isso vem de Deus? Isso vem de um coração que foi salvo por Jesus Cristo? Não, não vem. E isso provoca a ira dos filhos. Vocês estão percebendo como que algumas coisas têm a ver com aquilo que já foi tratado com relação ao papel do homem e da mulher no lar, né? Então, a ira dos filhos também é despertada, também é provocada quando existe incoerência na educação dos filhos. Como que acontece essa incoerência? Quando você exige do seu filho maturidade e não um coração aprendiz. Então, às vezes, os pais se relacionam com os filhos dele como se o filho fosse um adulto. O filho tem 12 anos. E aí, o filho está lá, ele passa o dia inteiro jogando videogame. Aí o pai passa do lado e fala, fica o dia inteiro nesse videogame e vai embora. Ele está reclamando da imaturidade do filho dele. O pai não tem que reclamar da imaturidade do filho. Ele tem que sentar do lado do filho e ensinar. Se você não gosta que o seu filho fique o dia inteiro jogando videogame, proíba o seu filho de ficar o dia inteiro jogando videogame e ensine para ele por que você está proibindo ele de jogar videogame o dia inteiro. Aí você exige dele um coração aprendiz e não maturidade. Seu filho não é um adulto, seu filho é seu filho. Seu filho é seu filho. Aí quando seu filho tiver 20 anos, 19, né, marmanjão assim, aí é diferente, aí você deve exigir maturidade do seu filho. Aos 15 anos você já deve exigir uma certa maturidade dele, né? Aos 12 tem um nível de maturidade que você exige, mas tudo com base no que você ensinou. Quem é que já passou pela universidade, né, faculdade, sabe que não tem coisa pior do que você pegar uma prova no final do semestre e falar, o que é isso aqui, gente? Se X é maior que Y, quantas mações João comprou? É assim que os filhos se sentem. O filho está lá jogando videogame, do nada o pai passa, fiquei o dia inteiro. Eu não sabia, não podia? É claro que ele sabe que não pode, mas o pai nunca sentou do lado dele e falou, vai ser assim, vai ser assado. Permitir e reprovar ao mesmo tempo. É basicamente a mesma coisa que eu falei, né? Então, às vezes a mãe fala assim, essas roupas indecentes que você usa, minha filha, meu tempo não era assim não. E a mãe que comprou. Ou então deu dinheiro e falou assim, filha, compra a roupa que você quiser. E não falou mais nada, não falou, compra uma roupa decente, porque o seu filho é um pecador. Você precisa ensiná-lo, educá-lo, certo? Por fim, gente, eu acho que dá para a gente fechar aqui. Em Efésios a gente fala, pais, né, Paulo fala, não provoquem os seus filhos a ira. Tem a ver com tudo isso que eu falei. Pelo contrário, e ele usa duas palavras, ensinem-os na admoestação e na disciplina. Essas duas palavras têm significados diferentes. E tem diversos textos que mostram essa mesma palavra sendo utilizada diferente no original, no grego. E a gente entende por meio disso qual que é o significado dessas palavras. O que é admoestação? Aliás, primeiro, o que é disciplina? Disciplina tem a ver com aquilo que você vai dizer que o seu filho vai fazer e aquilo que você não vai dizer que o seu filho não vai fazer. E sim, é sua obrigação como pai fazer isso. E você não deve ter medo de fazer isso. Você deve ter medo de não fazer isso. Então, gente, enquanto o seu filho está debaixo do seu teto,
Enquanto o seu filho está debaixo da sua tutela, enquanto o seu filho não tem a casa dele, as regras dele, é você que diz como as coisas vão ser. É você que diz como as coisas vão ser. Inclusive, você vai dar certas liberdades para o seu filho, à medida em que ele vai crescendo, mas por que você vai fazer isso? Porque ele tem direito? Não é porque ele tem direito, é porque você está ensinando ele. E faz parte do processo de ensinar, você ir dando corda. Agora as suas decisões, agora os seus gostos, mas a qualquer momento, se necessário, para um filho de 20 anos que seja, o pai vai falar, a partir de agora aqui em casa vai ser assim. E o filho, como filho, pode entender assim, eu acho que meu pai está errado, eu acho que a opinião dele, mas é papel do filho obedecer. Obedecer. Então, disciplina tem a ver com isso. Você vai dizer como as coisas vão ser e como as coisas não vão ser. E lá na frente, quando seu filho tiver os 30, 40 anos dele, ironicamente, ele vai falar, meu pai, o negócio era assim, ó. Meu pai era difícil, mas meu pai, olha, ensinou a gente aqui. Hoje em dia as coisas estão muito mudadas. Só que se você não ensinar isso para o seu filho, como que ele vai poder falar isso? Seu filho vai perceber, a hora que ele vê as pessoas fazendo coisas assim, gente, que absurdo. Ele vai lembrar, nossa, meu pai, meu pai arrancava meus dentes se eu fizesse isso. Hipoteticamente, metaforicamente falando, né? Por favor, não arranque os dentes dos seus filhos. Mas, percebe, gente? Só um instantinho. Pelo contrário, disciplina. Se precisar, bate no seu filho. Isso é um princípio bíblico. Educa o seu filho no corpo, para que ele aprenda na alma, se precisar. Né? Vai disciplinar o seu filho no corpo, explica para ele o que está acontecendo. Essa coisa de virar um tapa, o moleque está passando, correndo e nunca mais tocar no assunto, pecado, está errado. Né? Isso tem a ver com a segunda palavra, admoestação. Enquanto você obriga, você aconselha. Tem um exemplo muito bom para isso. Imagina que seu filho chega para você, né, Michel? Seu filho chega para você, pai, cheguei a uma resolução aqui comigo mesmo. Eu não vou mais para a escola, não. Não vou mais para a escola. Ficou doido. Mas você vai sim. O meu irmão, ele falava para minha mãe, mãe, quando ele era bem pequenininho, né? Eu não vou para a escola não, ou eu não vou para a igreja porque eu estou com dor na perna. Aí minha mãe falava, filho, eu sei o que é bom para isso aí. Minha mãe é muito irônica, assim. Eu sei o que é bom para dor na perna. O que, mãe? Ir para a escola. Sara na hora. Então não tinha conversa, porque imagina, o que vai ser do seu filho se ele for para a escola a hora que ele quiser? Não vai ter emprego, vai ser um ninguém na vida. Né? Um ninguém, olha o linguajar, né? Um ninguém porque não vai ter emprego. Né? Mas assim, vai ser uma pessoa que vai sofrer, ele vai sofrer na vida adulta dele. Agora, e se seu filho falar assim, pai, eu não quero ir para a igreja? A gente não vai ler os textos aqui, gente, mas Deuteronômio, dá uma lida em Deuteronômio. Se você tem a Bíblia no celular, vai lá na pesquisa, clica em pesquisar em Deuteronômio e escreve a palavra filhos. A palavra de Deus diz, ordena essa lei aos teus filhos, inculca na cabeça deles a palavra de Deus. Você precisa assumir o seu papel de pai, de colocar a palavra de Deus dentro da cabeça dele. Lá quando ele for adulto, aí ele vai se rebelar, mas aí já não é mais sua responsabilidade. A responsabilidade que você tem como pai é inculcar a palavra de Deus para os seus filhos. Então a gente tem essas duas responsabilidades. Você vai obrigar o seu filho a ir para a escola. Enquanto ele é obrigado a ir para a escola, você vai sentar do lado do seu filho e vai falar, filho, hoje eu vou falar para você sobre a importância de você ir para a escola. Hoje eu vou falar para você sobre o tipo de coisa que você vai ver na escola e que você não deve aprender. O tipo de pessoa que você precisa ser na escola e que eu cobro de você que você seja na escola. Hoje eu vou ensinar para você sobre viver para a glória de Deus na escola. E você vai fazer a mesma coisa com a igreja. Você vai obrigar o seu filho a ir para a igreja. Enquanto ele é obrigado a ir para a igreja, você vai falar, filho, eu vou te explicar por que para o papai e para a mamãe é tão importante que você vá para a igreja. E sabe o que acontece na cabeça do filho? Ele fala assim, ele pode espernear, não quero, não sei o que, Minecraft e tal, não sei o que, enfim. Mas no fundo do coração dele, o que ele não vai falar para você é o seguinte, meu pai me obriga, porque o negócio é sério. Para o meu pai falar, você vai, é porque o negócio é sério. E você vai estar demonstrando para o seu filho o quão sério para você é isso.
eu vou namorar eu tenho 15 anos, eu vou namorar com a menina ali que eu conheci na baladinha. Não vai. Não, você não vai. Primeiro porque você tem 15 anos. Né? Segundo porque você vai namorar com pessoas filhas de Deus. Eu estou namorando, um menino, né? Estou namorando com outro menino. Né? Chega uma certa idade que tem coisa, né? Essa vida é complicada. Tem coisas que você não tem mais controle. Vou trazer ele aqui em casa. Não vai. Você é homofóbico. Não sou. E não vai. Não sou homofóbico e não vai trazer o menino aqui em casa. E não tem a minha bênção, não tem a minha aprovação. E eu vou contar para o pastor. Gente, depois, a vida que ele vai ter, a família que ele vai ter, os princípios que ele vai ter, o amor seu como pai vai ser demonstrado e a sua obediência a Deus em inculcar essas coisas aos seus filhos. Obriga e ensina. Esse é o princípio que a gente vê em Efésios. Até porque a palavra de Deus não volta vazia, né? A palavra de Deus tem uma fala que fala muito legal, assim, que a chuva não volta para o céu sem cumprir o papel dela na terra. Assim a minha palavra não voltará vazia. As suas palavras e a palavra de Deus vai cair como chuva no coração dos seus filhos. E ela não vai voltar para Deus sem antes cumprir o papel dela no coração do teu filho. E a gente precisa ter fé nisso. Significa que teu filho vai se converter? Não necessariamente. Mas significa que aquela palavra vai cumprir o papel dela no coração dele. Ele vai saber. Ele vai saber. Bom, gente, tem outras questões secundárias aqui. Mas basicamente o que eu quero terminar falando, como que a gente consegue fazer isso? O livro de Efésios como um todo explica pra gente, antes de começar a falar dessas regras e normas da vida no lar, que a gente só pode fazer isso porque algo aconteceu. Nós deveríamos ser imagem e semelhança do Pai perfeito, que é Deus, né? Imagem e semelhança desse Pai perfeito. Mas o pecado corrompeu nosso coração. Mas porque Cristo morreu e ressuscitou, a vida de Jesus é transmitida para o seu coração por meio do Espírito Santo. E é assim que você vai se tornar um pai, semelhante ao seu Pai que está no céu. Como você acessa essa graça? Por meio da fé. Não é por meio da tentativa, do esforço, é por meio da fé. E a fé se manifesta em uma vida de oração, em uma vida de discipulado dentro de casa, devocional dentro de casa, frequência à igreja. Tudo isso nós precisamos para poder viver esse desafio, né, que é ser pai e ser mãe. E que Deus me dê graça de um dia ser o pai que eu estou ensinando vocês aqui, que a gente tem que ser. Amém? Irmãos, por causa da hora, as crianças acham que já estão roucas de ensaiar lá, né? Tá bom. O problema é o seguinte, tudo que o senhor falou aí se situa numa coisa, numa palavra, obediência. Obediência. No livro de Provérbios, capítulo 1, 2, 3, 4, tem ensinamento profundo para nós. Agora, a mulher, capítulo 31 de Provérbios, começando o versículo 10. Quem achará mulher virtuosa? Essa mulher, o marido estava no campo, passava 15 dias e ela cuidava de tudo. Então tem que ser assim, a obediência. Por que é que o povo de Israel está sofrendo até hoje? Desobediência. E passaram 40 anos no deserto por desobediência. Pronto, é isso. Desobediência. Isso que o irmão está falando é verdade. É muito verdade. Isso tudo se resume à obediência. Obediência à palavra de Deus. Eu só acrescentaria uma coisa a mais que também é muito importante, que é tentar ser obediente não é o suficiente. Porque o nosso coração é pecador. Como que a gente consegue ser obediente? É por causa da obra de Jesus Cristo. É por isso que nós estamos aqui, por causa da fé em Jesus. Então, a gente precisa ser obediente, é verdade. E obediente olhando para a palavra de Deus. E como que a gente vai conseguir isso? Por meio da fé.